acho que, quer dizer, esse projeto de pesquisa nasce de um impasse da psicanálise, eu acho. Quer dizer, esse modelo teórico da psicanálise, né, que tinha por eixo o balizador do edípico, ou seja, quer dizer, toda a construção teórica da psicanálise, ela é montada a partir de um modelo de aparelho psíquico onde você tem alguns balizadores, né? O balizador era o Édipo, que estava, por sua vez, montado em cima da culpa, e isso deu conta, durante muito tempo, me parece, não só de todas as neuroses, como, pela ausência disso, ou da inscrição disso, a psicose. Então, ele é um modelo que serviu, e serve até hoje, sem dúvida alguma, para esse tipo de patologia. Quando a gente começou a trabalhar com as ditas, entre aspas, patologias narcísicas, quer dizer, quando a gente começou a encontrar um certo tipo de paciente, onde a questão edípica não aparecia, onde as questões narcísicas sobressaem, né? Porque o mundo, de alguma maneira, a cultura vai fazer, vai imprimir algumas características prevalentes, né? Não só os sintomas vão ser prevalentes, como mesmo no caso das neuroses, as neuroses vão ganhar, né, um viés narcísico, né? Hoje você tem dentro da histeria um viés narcísico. Você vai encontrar muito mais isso do que a histeria clássica que se tinha antes. Então, quando a gente começou a se deparar com isso, a gente começou a ter que descrever esses pacientes pela negativa, né? Então, eram pacientes que não sonhavam, eram pacientes que não apresentavam as chamadas formações do inconsciente. Né? As formações do inconsciente em Freud é lapso, sonho, a transferência, o xiste, enfim. Essas seriam o acesso que se teria a esse material inconsciente. Quando você começa a ter pacientes que isso não se apresenta, que é o caso, a gente começou a ter alguns problemas. Você começa a ter que definir pela negativa. Foi assim que começou. E definindo pela negativa, a primeira coisa que me ocorreu eu estou falando feito uma melancólica. O melancólico fala assim, pela negativa. E aí eu acho que foi nesse momento que foi me incomodando muito, quer dizer, em que eu queria encontrar uma possibilidade de falar desses pacientes de uma maneira afirmativa e não falar deles pela negativa, pelo que falta, como se eles fossem deficientes e não como se eles fossem simplesmente diferentes. Nesse momento era preciso abrir mão, de alguma maneira, do modelo da neurose e pensar outros balizadores, balizadores pré-edípicos, de alguma maneira. Então, que balizadores seriam esses, né? Isso vai aparecer conforme o atendimento desses pacientes. Então, vai aparecer uma questão com o tempo, com a imagem corporal, uma questão de uma narrativa muito imagética e muito pouco metafórica, né? O que eu chamei de uma narrativa parnasiana, quer dizer, como se fosse uma narrativa realista ao extremo, né? De uma descrição em detalhes ao extremo. E eu acho que, bom, pela minha formação, por uma série de coisas, eu trabalhei durante muitos anos Ferenczi, eu comecei a me lembrar de muitos textos do Ferenczi e voltei a ele. Por quê? Porque Ferenczi trabalhou o pré-edípico, né? Ferenczi é um autor dentro da psicanálise que foi caracterizado como um autor dos casos difíceis, né?
como esses casos eram alguma coisa que não interessava na época, exatamente porque eram patologias pré-edípicas de alguma maneira. Então é nesse sentido que a gente precisou pensar outros balizadores, né? Onde a questão do tempo era fundamental e a questão da imagem corporal também. Sobre tudo isso, e a narrativa evidente, aí toda a questão da transferência, o lugar do analista, isso tudo vem depois de Roldão, mas nasce daí. Olha só, eu fiz o meu doutorado fora do Brasil. Quando eu chego no Brasil, no final dos anos 80, e eu começo a atender esses pacientes que me chegam e que me chamam a atenção, enfim, chegam outros tipos de pacientes também, mas os pacientes que me levam a essa pesquisa eram pacientes muito jovens. E me chama a atenção, num primeiro momento, desses pacientes, são pacientes que chegam ou deprimidos ou muito angustiados, né? E esses pacientes, o que primeiro me chama a atenção é como alguém com 25, 30 anos não tem projeto de futuro. Essa dimensão de futuro não existia. Do passado eles não se lembravam, então você não tinha muito material, era difícil. Não eram pacientes que associavam livremente, quer dizer, não eram pacientes... Era como se eu tivesse um equipamento teórico que não servia para esses pacientes, né? A psicanálise está montada nessa ideia das formações do inconsciente e, para isso, ela precisa da associação livre e da atenção flutuante do analista, de um lado. Se você não tem associação livre e se você tem uma narrativa imagética, você não tem atenção flutuante. O seu pensamento é capturado por esses pacientes completamente. Ele te traz uma imagem, você fica capturada pela imagem. Você não consegue mais ouvir aquilo com uma atenção flutuante. Então, isso era um problema. Então, eram pacientes muito jovens que não tinham dimensão do futuro, com uma narrativa muito difícil de trabalhar e com um sofrimento muito grande. E eu acho que o que mais chamava atenção, porque no começo isso foi muito difícil para mim, eram pacientes que não faltam, que estavam ali. Quer dizer, a gente tinha uma estética, digamos assim, de subjetividade do começo do século XX, que era da interioridade, que era a estética da Dama das Camélias, né? É nesse caldo que a psicanálise é construída, inclusive, né? Então você tinha não só esse modelo estético, se a gente pudesse chamar assim, como você tinha uma ideia de que as referências externas eram estáveis, né? Então você tinha modelos morais ou modelos de estar no mundo socialmente que eram estáveis, quer dizer, as mulheres sabiam o que era ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa filha ou uma boa avó, mesmo que elas não fossem, esse modelo era estável. E eu acho que isso foi revolucionado completamente. Ele é revolucionado num primeiro momento, no meu entender, com o aparecimento e o surgimento da pílula anticoncepcional, que vai separar completamente a ideia de sexualidade e prazer, né? Separar, sobretudo, a sexualidade como alguma coisa ligada à procriação. Vai dar, ao contrário, um estatuto ao prazer, né? E eu acho que todas as invenções tecnológicas que o mundo teve. Mudou a relação das pessoas com o tempo e mudou, eu acho, aí é palpite, não é a minha área, enfim, mas eu acho que esse modelo de sociedade de consumo desvalorizou completamente essa ideia de uma interioridade, né?
a imagem ganhou valor e os objetos também. Com isso, restou, né, ao homem contemporâneo se reinventar, né? Ele é a referência de si mesmo, do que é bom, o que é certo, o que é errado, por onde caminhar. E na falta disso, o outro vai dar, mas os outros vão dar de formas diferentes, né? Cada um vai dar esse olhar de uma forma diferente. Então não há estabilidade porque não há unidade de pensamento mais sobre essas referências. E elas passam a ser externas, né? Essa ideia que aparece de que a subjetividade se exteriorizou, né? Ela deixou de ser uma interioridade para passar a ser uma exterioridade, quer dizer, é o outro que vai me dizer, o olhar do outro que me diz o que é certo, o que é errado, se eu estou me saindo bem ou se eu estou me saindo mal, se eu tenho aprovação ou não, e eu fico cega, quer dizer, para mim mesmo. Então, eu acho que essa ideia é o grande sofrimento, quer dizer, alguém acha alguma coisa sobre mim que nem eu sei o que é, que eu mesmo desconheço em mim, né? Então, você vai ter um olhar quase paranoico, se a gente pudesse dizer, quer dizer, tem um traço paranoide que vai acompanhando a subjetividade atualmente, é assim. Mas isso eu acho que você tem uma série de trabalhos importantíssimos que pensou sobre isso, quer dizer, o mundo vem se dedicando a isso há muito tempo, né? Você tem o Guy Debord, que foi pensar a sociedade do espetáculo, depois você tem um cara feito o Sennett, que vai dizer isso, né, na corrosão do caráter, como é que a relação do trabalho, do sujeito com o trabalho, se modifica completamente, né? Aquilo fazia parte de uma historização do sujeito. Eu acho que isso para a gente é importante, né? Essa ideia de que se perdeu uma coisa fundamental, que é a noção de história, de si mesmo, né? Você como não só um arquivo das suas experiências, como você se olhar como consequência dessas experiências, né? Essa relação com o tempo mudou de tal maneira que isso foi esgarçado e os fatos passaram a ser pontuais, passaram a ser sem relação um com o outro, né? Essa vivência do tempo, essa relação com o tempo mudou completamente. Olha só, quando Freud vai definir o eu, ele vai dizer que o eu é um precipitado de identificações. E ele vai entender o precipitado de identificações como sendo das relações de objeto. Então, a ideia de eu sou o resultado da história dos investimentos objetais que eu fiz na vida. De cada um deles, eu recolhi um traço que foi me formando. Se eu não consigo mais ter essa ideia de que eu sou resultado das minhas vivências, ou das minhas experiências, ou das minhas relações objetais, eu perco completamente a ideia desse eu historicizado. E eu acho que, de alguma maneira, quer dizer, num primeiro momento a gente poderia pensar até que ponto hoje a demanda de uma análise não é a demanda de construir uma história. Isso a gente nunca tinha pensado antes. Quer dizer, a psicanálise aparece para dizer a sua história e a sua versão não é a única e talvez ela seja falsa. É assim que ela aparece, né? Para as histéricas, para a neurose obsessiva. E hoje é como se a função analítica fosse construir uma história. A Pierre Aulagnier dizia que a análise, para ela, se ela pudesse resumir ao extremo, a análise era a aceitação do paciente de reescrever a sua história a quatro mãos, né? E a questão é que hoje você não tem a versão original. Você não tem um paciente que chega com a sua versão, né?
que chega a dizer, não, eu sou isso porque eu acho que eu sou isso, por conta disso, ou daquilo outro, ele não faz uma relação de causa e efeito, inclusive. Então não se trata de reescrever, porque não se tem uma versão original. Se trata quase que de uma primeira escrita, a quatro mãos. A relação com o tempo, ela foi revolucionada há muito pouco tempo, né? Eu escrevi a minha tese de doutorado batendo a máquina, né? E eu não tenho 100 anos, né? Eu tenho 62, né? Então, há 30 anos atrás, se batia a máquina, não tinha computador. Não é que não tinha, tinha computador, mas ninguém tinha dinheiro para ter, custava caríssimo. Então não tinha um computador, as universidades, eventualmente um professor melhor tinha. Eu não me lembro de nenhum professor que tivesse, na França, não estava falando de Brasil não, eu estava na França. Você não tinha computador. Então se você errasse, na hora que você estava escrevendo uma página da sua tese, se errasse uma palavra, você tirava e reescrevia essa palavra, essa página inteira. E você tinha que parar naquele momento, porque isso ia mudar a diagramação de tal maneira que você não podia continuar na outra página. Você tinha que parar, reescrever, para depois continuar. Você não tinha... Né, isso foi nos anos 80, no começo dos anos 80, você tinha carta, você não tinha internet. Então, as cartas demoravam 7 dias para chegar lá, e você respondia e demorava mais 7 dias para chegar aqui. Então, isso dá uma relação com o tempo, dá uma relação consigo mesmo e completamente diferente. Hoje você fala em tempo real com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Você fala com pessoas desconhecidas, né, você faz grupos de interesses no mundo, onde você pode estar aqui falando com uma pessoa da Coreia do Sul. Ou da Coreia do Norte é mais difícil, mas enfim. Você pode falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Isso dá uma modificação completa da sua relação com você também. Então, não é questão de que era melhor ou é pior, é absolutamente diferente. Olha só, o Michel Serres escreveu um livro que eu acho fantástico, chamado Polegarzinha, né? Esse livro, ele diz coisas que eu nunca tinha pensado, né? Do tipo, você não precisa mais no mundo ter memória. Que era uma coisa valorizadíssima, né? Quem era o ser culto, o intelectualmente respeitado, o sujeito que tinha lido uma série de coisas, mas sobretudo que se lembrava do que tinha lido, que era capaz de articular, né, este livro com aquele ali, e se lembrar até de passagens daquele. Esse era o sujeito erudito. Hoje, a memória de qualquer pessoa cabe no seu celular. Basta que o celular tenha uma boa memória. Você não precisa mais ter memória, né? É engraçado porque as pessoas mais velhas hoje ainda são muito preocupadas se elas estão perdendo a memória ou não por conta da questão do Alzheimer. Mas os meus alunos de 20 anos não têm memória nenhuma. Eles não lembram de nada. Porque não precisam. Então, a ausência de memória, ela passa por todas as idades. Por quê? Porque você tem a memória na palma da mão. Se você não sabe alguma coisa, você entra, né, o Michel Serres diz, você entra na internet, bota o Google e diz, quem é que foi o autor de não sei o que lá? Você bota uma palavra e vai aparecer. O Wikipédia é ruim? Segundo ele, não tão ruim, né, quanto as enciclopédias antigas. Então, essa relação muda completamente. A memória ficou alguma coisa... É muito mais um passeio horizontal do que vertical. Agora, se você entra num mundo onde a nomeação do sentimento ficou desvalorizado, aí é uma complicação.
porque eu acho que aí é um problema para a psicanálise. Quer dizer, os sentimentos precisam ganhar nomes. A gente é um ser de palavra. Isso não adianta. O mundo pode mudar completamente, seremos sempre assim. Né? A única maneira do ser humano lidar com o mundo é pela fala. Então, se você não consegue nomear sentimentos, dar nome a eles, circunscrever isso, a sua dor psíquica fica muito mais difusa. Né? Quando você não nomeia, você tem um sofrimento difuso. Para isso a gente nomeia, para tentar circunscrever, para tentar, de alguma maneira, dar um território àquilo. A ideia de narcisismo e de sociedade de consumo, ela vai tirar alguma coisa, aí sim eu acho que tirar, alguma coisa que é a ideia de que somos seres de sociedade e seres gregários. Né? Quer dizer, essa ideia que de alguma maneira nasce um pouco nos Estados Unidos, mas que começa a permear todo o Ocidente, da ideia do self-made man, do sujeito que ele é o empreendedor dele mesmo, ele é o ser do espetáculo ou o ser da performance. Esse sujeito não é um sujeito permeado pela ideia de bem comum. E ele não é permeado pela ideia de que ele precisa da sociedade. Fica uma ideia de humanidade do homem como sendo alguém que a sociedade só atrapalha. Né? Os outros só atrapalham. Uma vez eu vi, recentemente, eu não me lembro o nome do filme, que era um sujeito velhinho até, e ele disse uma frase que eu dei uma gargalhada no final, que era um documentário, e ele dizia: o problema do homem são os outros. Né? E é isso mesmo, quer dizer, o problema dos homens são os outros. Agora, sem os outros, a gente não sabe viver. Então, isso é uma questão. Como é que o sujeito vira um ser de sociedade? Pelo olhar que o outro vai ter dele. E não por um olhar ou de bem comum ou de solidariedade, mas de competição e de que o outro sabe alguma coisa de mim. Então, não é alguma coisa, o que eu tenho para dar, mas o que o outro acha que eu sou. Então, eu acho que, em grande parte, quando as pessoas são muito jovens, os casos de depressão que você tem hoje, com 15 anos, 16 anos, meninas com 3 tentativas de suicídio, enfim, e o diabo, como eu já vi, são pessoas que se sentem inúteis na sociedade. Elas não têm nenhuma utilidade. Isso, se você bota a juventude como alguém inútil, você não dá destino a isso. Eu acho que, de alguma maneira, o mundo complicou-se de tal maneira que, graças a Deus, os jovens estão indo se organizar de alguma maneira e se sentirem úteis, né? E quererem alguma coisa e terem alguma utilidade. Mas quando se perde essa noção, você perde alguma coisa de fundamental. E aí você deprime mesmo, só resta deprimir. Porque se você não pode ter uma vida interna, se você não pode ter uma conversa com você mesmo, se o outro é que sabe de você e você não sabe nada, e você não tem nenhuma utilidade no mundo, e o outro é para você só útil, ele não é uma... Veja bem, quando a gente chama de uma personalidade narcísica, eu acho que aí talvez valha a pena para o leigo, se entende muito o narcísico como sendo alguém muito que olha para si mesmo, no linguajar comum. E para a psicanálise, o narcisista é exatamente aquele que não pôde concluir um narcisismo, ele não pôde fazer alguma coisa de fundamental.
Então, ele é um dependente do olhar do outro, do que o outro vai achar, do aplauso, se o outro vai bater palma ou se não vai bater palma, porque se não bater palma, ele é uma porcaria. Não é porque ele precisa da palma, porque ele se acha o máximo. Não, se ele não tiver aquilo, ele não é nada. Você dá um peteleco num narcisista e ele cai. Ele é de uma fragilidade absurda. Então, esse mundo narcísico, ele não sobra nada para o sujeito. Ele não tem mundo interno, ele não tem como ele mesmo providenciar o cuidado de si no sentido do prazer, da companhia para si mesmo, ou da própria uso da solidão como uma coisa criativa e como uma coisa fundamental na constituição egóica. A solidão é só o deserto, é só a ausência do outro, é só o abandono. Esse é de um sofrimento enorme. Eu acho que a gente vive uma certa idealização de um prazer contínuo e eterno, né? Quer dizer, como se o prazer pudesse ser alguma coisa linear, e ele não é. E o convívio com o que antecede ao prazer, né? Eu acabei de ler um artigo do Adam Phillips, que ele fala que o tédio é fundamental, né? O tédio é alguma coisa que antecede ao momento criativo. Sem você poder ter acesso ao tédio, você não consegue nada criativamente, né? Isso, o mundo contemporâneo tem pavor, só se fala de tédio, né? O tédio virou aquilo que todo mundo foge, aquilo que ninguém quer, né? O convívio consigo mesmo ou a solidão, ninguém quer. E uma idolatria do prazer, como se... Veja bem, se você não tem história, ou se você acha... quando eu digo não tem história, é você ter uma relação com o tempo onde você pode dizer, por exemplo, eu quero chegar lá. Agora, para eu chegar lá, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que me enriquecer para poder chegar lá. Se você não tem esse tempo como um tempo importante, só o chegar lá é que é importante, e esse prazer, que não é prazer, ou essa construção desse caminho não tem nenhum valor, você não aguenta e você não chega lá também, né? Fica aqueles sujeitos esquisitos, né? Jovens, muito jovens, inteiramente entediados, que não saem de casa, que passam o dia inteiro no quarto. E uma vez eu vi também um filme que era uma entrevista com um cara desse, um garoto desse, no interior dos Estados Unidos, e o cara chegava e perguntava: o que você quer como profissão? Ele disse: não, eu vou ter uma banda famosa, eu vou ser o guitarrista. Ele conseguia dizer onde ele queria chegar. E o cara dizia assim: mas e aí, você toca guitarra? Ele disse: não. Mas você aprendeu a tocar? Não. Ou aquilo cai no colo dele, né? Ele acha que ele vai aprender guitarra assim, né? Que aprender guitarra não vai machucar o dedo, que você não vai errar, que você demora um tempo, você tem que estudar todo dia, né? E isto não entrou na contabilidade. E que isso pode ser prazeroso. Eu acho que esse declínio desse prazer, onde só existe o êxtase como prazer, como sinônimo de prazer, essa é uma complicação e um drama. Mais do que uma complicação, isso é um drama. E eu acho que o mundo contemporâneo tem isso, quer dizer, tem o fator sorte como uma coisa importantíssima, né? As pessoas contam com a sorte, contam com as coisas caindo no colo delas, mas aí a vida não é uma construção de alguma coisa. Ela não tem um caminho, ela é recheada de acidentes. E só isso.
O lugar da alteridade, eu acho que ele até é muito marcado, mas é uma alteridade diferente, quer dizer, é uma alteridade vinculada a um olhar do outro, né? Vinculado a... Veja bem, todos nós queremos agradar alguém, né? Isso de cara, quer dizer, isso não é uma invenção da contemporaneidade. Você quer aprovação, as pessoas querem... Agora, isso tem que ter um diálogo interno, né? Se eu encontrar com alguém que me disser, Tereza, adorei o seu cabelo louro, eu tenho um referencial interno para dizer, esta pessoa está falando de alguma coisa que ela não está me vendo. Eu não sou loura, não tenho 1,70 m, né? Eu tenho um eco interno que vai dizer, essa é uma fala que eu valido ou essa é uma fala que eu não valido. Ou essa é uma fala que fala de mim de uma maneira que eu nunca pensei, isso me incomodou, eu vou até pensar, mas ela não tem o crédito de toda a verdade. Porque eu vou dialogar isso comigo. E isso tem que gerar uma conversa comigo. Se não existe essa conversa comigo, você pode achar que tem alguma questão com a alteridade, mas eu não sei. Eu acho que eu sou uma extensão também do que o que o outro acha, é uma extensão de mim. É uma outra forma. Mas não acho que seja uma forma que vai abolir a ideia de alteridade. A ideia completa de alteridade, todas as patologias querem fugir. Veja bem, eu acho que a ideia de recalque em Freud, que é uma ideia fundamental, né? Quer dizer, de que eu tenho que aceitar a castração, essa aceitação é entre aspas. Né? A ideia do Freud de um ideal de eu aceito provisoriamente, porque lá na frente você é uma totalidade. Isso sempre vira uma cenourinha lá na frente, que eu nunca vou alcançar. Mas o que eu estou buscando é aquela cenourinha. Né? Então, essa ideia mas eu posso conviver com a castração, quer dizer, eu posso viver com esse momento onde muita coisa me falta e eu estou caminhando, eu estou correndo atrás de alguma coisa. Existe nessa idealização do prazer, do êxtase, se aboliu isso. Isso é um complicador. Mas eu não sei se isso tira a alteridade. É diferente, para mim é só diferente, não é... Porque se a gente pensar numa sociedade sem alteridade, é uma sociedade psicótica. A gente não tem uma sociedade psicótica, o que é isso? Os sintomas, eles refletem alguma coisa da cultura. O sintoma é sempre uma resistência à cultura. No caso da sexualidade, do jeito que ela aparecia no início do século XX, você tem a histeria e a neurose obsessiva como resistência àquilo. Né? Como o sujeito adoecia e virava aquilo que a sociedade não queria ver, ou aquilo que a sociedade não aceita, ou aquilo que é o avesso daquela cultura. Eu acho que o mundo contemporâneo perdeu a vergonha. Se a gente vê, as pessoas perderam a vergonha. E perderam a vergonha de uma maneira impressionante. E mais do que isso, você não precisa estar na América Latina para isso. Né? O mundo ocidental perdeu a vergonha. Há 3 dias atrás eu vi uma matéria sobre a pessoa principal na França, responsável pelo combate ao tráfico de drogas, é o maior traficante de drogas. O mundo perdeu a vergonha. Sem vergonha. Né? É um mundo sem vergonha. O mundo sem vergonha gera que tipo de patologia? Os envergonhados. Né? É isso. São as pessoas que vão apontar para essa cultura o avesso da cultura. Aquilo que ninguém mais tem é o que eles têm. Claro que isso está deslocado porque não é uma vergonha.
como é uma vergonha distanciada da culpa, não é uma vergonha moral. Então vai ser uma vergonha do aspecto físico, da aparência, dos bens que tem ou que não tem, ou da ausência de bens, né? ou da inadequação social, né? A sensação sempre desses pacientes é de serem inadequados. Eles são inadequados. Num mundo sem vergonha, eles são inteiramente inadequados, ficarem apontando que eles têm vergonha. Como tem vergonha? Né? O mundo do espetáculo, o mundo da performance, não é um mundo envergonhado. Mas aí eles aparecem com uma força enorme. Né? A Organização Mundial da Saúde fez um relatório, já faz tempo esse relatório, já tem foi no início dos anos 2000, prevendo que a fobia social vai ser um responsável pelo não comparecimento ao trabalho, né? Por uma incapacidade de trabalho de mais de 12% da população do mundo. Esses sintomas vão refletir alguma coisa que é o que a cultura está apontando. É uma cultura sem vergonha. Olha, eu acho que essas pessoas sofrem muito. E essas pessoas buscam cada vez mais alguma solução para elas. Para as pessoas que sofrem de uma enorme... Você tem duas categorias que eu acho que a gente pode trabalhar na pesquisa da gente, de sofrimento com relação à vergonha. Né? Um que a gente chamou de humilhados e o que a gente chamou de constrangidos. Enfim, a palavra não é essa, eu também não estou me lembrando, mas seria alguma coisa de um certo constrangimento. Esses humilhados, o sofrimento é muito, muito grande. São depressões gravíssimas. Essas pessoas, às vezes, não aguentam um trabalho de análise. Porque não aguenta estar diante de um outro olhando para eles. Eles não aguentam nem sair de casa. Eles não falam no telefone. Então, essas pessoas, é preciso fazer alguma coisa por elas. Quando elas conseguem fazer uma terapia, isso para elas é fundamental. É possível você reconstruir essa história. Esses humilhados têm uma história. Geralmente uma história de bullying grave, enfim, de uma série de sensações muito pesadas vividas, ou no seio familiar, mas geralmente em escola e no meio social. Se você consegue trabalhar, você consegue muita coisa. Os encabulados, se a gente puder dizer assim, é muito mais fácil. Você tem um trânsito e consegue muita coisa. E eu acho que isso tudo tem a ver com a castração. É engraçado. Quer dizer, você achar, que eu acho que é um pouco isso que você tentou, não sei se é isso que você tentou dizer com relação à medicina, quer dizer, a medicina virou uma gincana, né? Cada vez se descobre alguma coisa e cada vez isso que se descobre ganha um valor enorme. E aí as pessoas começam a correr atrás disso como se fosse ganhar uma corrida. Que corrida? As pessoas vão achar que não vão morrer nunca. Né? Tem uma coisa... Isso é perfeitamente palpável. Né? Eu assisti uma emissão de rádio há 2 dias atrás dizendo, olha só, a medicina achava que o exercício físico de 150 minutos por semana prevenia 3 tipos de câncer: mama, pulmão e intestino. Hoje a gente descobriu que 150 minutos previnem contra 26 casos. Então, é você vender um peixe muito curioso, que é o seguinte: se você fizer exercício de 150 minutos, você não vai morrer. Sei lá, né? A impressão que dá é um pouco essa, você não vai morrer nunca. Então tem alguma coisa a ver, eu acho que isso tem a ver com 2 coisas. Uma, você ocupa as pessoas.
nessa medicina otimizada, as pessoas entram na gincana e elas não precisam pensar sobre elas. Elas fazem exercício, elas vão para não sei o que, elas comem não sei o que lá, elas pensam em tudo que elas vão comer. Isso vira uma atividade que pode ocupar uma existência com isso. E outra é essa ideia de que você pode vencer a castração. E eu acho que a psicanálise anda na contramão disso tudo. Eu acho que a maior dor humana é você saber que você é mortal. Ou seja, que você não é eterno. E só que se saiba, só o homem tem essa consciência. Nenhum outro animal. Isso tem um lado pesado, né? Eu pensar que eu não vou existir. E outro dia eu ouvi isso de uma maneira muito bonita, que era uma pessoa que dizia: eu não suporto a ideia de que eu não vou existir para mim mesmo. E é isso mesmo, né? A morte é você não existir para você. Você pode até passar a existir para os outros, na memória dos outros, mas para você não vai existir. Aceitar isso é a maior ferida narcísica para o homem, que ele pode ter. Por outro lado, é isso que vai dar valor ao que se chama vida. Né? Vida é um espaço de tempo do dia que você nasce e um dia que você não sabe qual é, né? Vai ser que você vai morrer. Esse espaço de tempo ganha valor porque ele é delimitado. Se a gente virar Highlander, tanto faz o que a gente vai fazer. Né? A gente tem 500 anos pela frente, vai lá, dane-se, entendeu? Talvez você fosse mais ecologista, só isso, para poder viver um pouquinho melhor daqui a 500 anos. Mas tirando o viés ecologista, tudo tanto faz. O que faz não tanto fazer, nós somos seres castrados, é isso que eu estou chamando de castração, somos seres que vamos ter que enfrentar ou conviver com a nossa finitude, com o êxtase que não existe, com uma aceitação de sofrimento e de prazer parcial. É isso. Isso, a psicanálise é isso, né? É botar o paciente para cair a ficha, se a gente pudesse dizer isso, né? A conviver com isso da melhor maneira possível. Mas não só conviver como se fosse uma coisa ruim. Isso é fundamental. É isso. Se a gente achasse que a gente é eterno, se você achar que vai morrer com 200 anos, assim mesmo você vai dizer: com 200 anos, como é que vai estar, né? Como é que vai estar você, o mundo? Você pode virar pode ter Alzheimer e aí tanto faz. Mas o que a medicina trabalha com uma promessa curiosa, que é uma promessa de eternidade, eu acho. O subtexto é uma promessa de eternidade. Então, se você consumir tantas vitaminas por dia, ou se você fizer isso, se você fizer 150 minutos de exercício, se você comer não sei o que lá, você vai... E isso vai mudando, porque é isso, né? O ovo já foi condenado, foi absolvido. Isso, além do mais, é falho, né? Isso, além do mais, não é uma verdade que dure, né? Essa verdade. Não que eu não acho importante, não. Acho que a única coisa que a medicina consegue fazer hoje, ela consegue produzir muito pouco para as patologias. O que ela consegue produzir hoje bem é para prevenção. Tudo bem, vamos aproveitar o que der para aproveitar. Mas tendo algum olhar crítico para isso, né? Quer dizer, isso é uma indicação, isso é para viver melhor, enfim. Mas eu acho que a psicanálise não dá o braço a isso, em hipótese alguma, nem pode. A psicanálise nasce... o corpo teórico e uma teoria da clínica nasce do atendimento no caso das histéricas, sobretudo, e as neuroses obsessivas. Eu acredito piamente que a psicanálise tem que ser isso.
Ou seja, na hora que a gente monta um grupo de pesquisa dentro da universidade, a ideia principal é que essa clínica vá nos indicar o que a gente tem que trabalhar teoricamente e o que a gente pode mudar teoricamente ou pensar para poder entender esses pacientes. Isso não pode ser esquecido. Quando isso é esquecido, a psicanálise vira uma seita. E quando a gente esquece que a gente tem que manter esse espírito pesquisador enquanto analista, de que a gente tem que ouvir esse paciente e que esse paciente nos traz problemas, né, de como a gente vai trabalhar, ou nos traz problemas teóricos mesmo, daquilo que a gente tem como arcabouço teórico, a gente tem que poder ouvir aquilo e, se achar que é preciso, tentar construir teoricamente. Porque senão a gente pega tudo que é paciente e diz: vou enquadrar você no que eu sei. E aí vira assim, teve uma época que todo mundo era histérico. Podia ser um esquizofrênico delirante. Eu vi isso, você chamava de histeria. Porque você tinha que enquadrar naquilo que você sabia. Aí é uma postura que não tem nada a ver com a psicanálise. A psicanálise é difícil, é desconfortável. E o lugar do analista tem que ser difícil e desconfortável. Se você entra em zona de conforto, alguma coisa está errada. O que faz você produzir... E aí você tem que pensar, por exemplo, desses pacientes que eu falei, o lugar do analista muda. Não é mais lugar de suposto saber, não é mais lugar de transferência paterna, nada disso. Muitas vezes é um lugar de testemunho. O sujeito só pode se construir num arcabouço narcísico diante de alguém. Ele precisa de um testemunho para fazer isso. E, eventualmente, vai ser esse analista. Por que não? Isso é menos psicanálise? Não sei que nome queiram dar, dane-se. Isso é o que precisa ser feito naquele momento. Sem isso, eu preciso aceitar que o meu lugar é desconfortável pra caramba. Eu preciso aceitar que o meu lugar não tem nada a ver com tudo que eu fui treinada e aprendi. E que eu tenho que inventar. E que eu tenho que pensar. Que eu tenho que produzir em cima daquilo. Porque também o legal dessa profissão é isso, se ela for desafiar. Porque se ela for só para eu dizer: ah, que legal, tudo que eu sei está aqui, olha só, o meu paciente me diz todo dia que tudo que eu sei é o máximo. Eu não seria psicanalista. Não me interessa. É uma clínica que vai ser desconfortável porque ela é uma clínica que vai fazer você repensar uma série de coisas. E ter todo o cuidado do mundo. Porque aí entram em zonas muito perigosas, que é a zona da sugestão, zona do conselho. Você tem que fugir dessa área porque isso não tem nada a ver. E que às vezes esses pacientes te botam ali quase que no limite disso. Como fazer, como manejar, como permitir que aquele paciente possa ter uma análise, como qualquer pessoa pode ter. Se você escorrega na sugestão ou no conselho, você tirou a ele a possibilidade dele poder fazer uma terapia decente, minimamente decente. Mas é difícil. O Ferenczi dizia o seguinte: quando o paciente está muito confortável no divã, alguma coisa está errada. E quando o analista está muito confortável na cadeira, algo de muito errado está se passando. Esse é um lugar desconfortável para os dois lados. E tem que ser. É isso que sustenta o espaço analítico, eu acho. Não pode ser um desconforto que fique impossível. Não pode ser um desconforto que inviabilize para um lado ou para o outro. Mas confortável não pode ser.